Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a política de assistência social no Amazonas para pessoas com deficiência. E para analisar as dificuldades vivenciadas por pessoas com deficiência no acesso aos serviços públicos, dentre estes a assistência social, é importante compreender historicamente o contexto em que este segmento está inserido. Mas por que conhecer esse percurso histórico? Simples. Assim podemos entender como foram construídos e cultuados nossos conceitos e imagens das pessoas com deficiência. Índios. A política de exclusão. Em muitos relatos de historiadores e antropólogos, estão registrados grandes práticas de exclusão entre os índios quando nascia uma criança com deformidades físicas. Ao nascerem, eram imediatamente rejeitadas, acreditando-se que trariam maldição para a tribo ou coisas dessa natureza. Companhia de Jesus. O assistencialismo dos jesuítas. Com a chamada medicina jesuítica, surgiam os primeiros hospitais das Irmandades de Misericórdia que, com poucos recursos, não supriam as necessidades da época. Locais onde pobres e obscuros habitantes, brancos, mestiços e negros, buscaram o socorro, transformando enfermarias e as boticas dos estabelecimentos da companhia em hospitais da população e em farmácias dos doentes necessitados. Violência gerando deficiência entre os escravos. Conhecida como tráfico negreiro, inicia-se essa atividade oficialmente em 1559, quando a metrópole portuguesa permitiu o ingresso de escravos vindos da África no Brasil como uma grande fonte de mão de obra e uma forma de obtenção de altos lucros. Tanto os índios como os africanos na extração, no transporte de madeira e nas atividades agrícolas eram superexplorados e muitos morriam em decorrência dos castigos físicos aplicados pelos portugueses. Como cativos, estavam à disposição do seu dono. Eram vigiados pelos chamados capitães do mato, que também capturavam os fugidos e lhes aplicava os mais diversos tipos de castigos, como açoitamento, o tronco, peia, entre outras punições, o que contribuía para diminuir o tempo de vida dessa mão de obra. Após muitos anos da prática da cultura de exclusão das pessoas que nasciam ou adquiriam algum tipo de deficiência e por este motivo eram excluídas da sociedade e, consequentemente, dos serviços oferecidos, a conquista da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, trouxe consigo o amparo às pessoas com deficiência, que pela primeira vez passam a ser vistas como sujeitos de direitos. Passados 5 anos da aprovação da Carta Magna, a Lei Orgânica de Assistência Social, aprovada em 1993, representa um avanço no que se refere à garantia da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e à promoção de sua integração à vida comunitária, e de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, objetivos explícitos no artigo 2º da referida legislação. Entretanto, será que de fato tais objetivos são integralmente cumpridos? Somente no ano de 2015, após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi aprovada a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Neste sentido, o artigo 2º desta lei considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isto posto, torna-se necessário conhecer a realidade vivenciada por pessoas com deficiência no acesso aos serviços públicos, dentre estes a assistência social. O relato a seguir, coletado de forma amadora, mostra as dificuldades de Ildebran de Souza Nonato, 35 anos, morador do bairro Castanheira, Manaus, Amazonas, que adquiriu deficiência física após um grave acidente de trabalho. Nada, até com a hora eles conseguiram, aí quando eu caí, meu pé fez isso, a bola do joelho fez isso. Aí meu colega me pegou, me aparou e me botou no colo dele. Aí começou a falar, espera que o SAMU tá pra chegar. Eu botava minha mão nisso aqui meu, nesse outro lado, eu topava nessa rota do joelho, o buraco que fez, o raio. Aí eu fui parar no 28, eu entrei meio-dia pra sala de cirurgia, eu saí meia-noite. Eles tentando pedaço do osso, emendando pedaço por pedacinho. Aí eu fiquei com o primeiro aparelho, depois botei outro aparelho. O último aparelho que eu botei foi que meu fêmur estava assim. Aí eu gravei pro lugar, vou fazer mais uma cirurgia. Eu fiz 13 cirurgias. Vai para mais uma. Para 14 cirurgias, essa que eu vou fazer agora. Como eu estou fazendo tratamento, lembrando Jorge ainda, querendo que eu fique para depois eu me internar para fazer essa cirurgia. Na hora eu não senti nada, né? Porque eu estava com um pouco de tempo, estava trabalhando, não senti nada. Aí, primeiro mês, eu com 2 meses eles me abandonaram. Lá no 28, a empresa. Você recebe algum benefício? Eu recebia, mas agora eu não estou recebendo mais. E não sabe por quê? Não. Não foi atrás? Eu tenho até um papel aí lá do INSS, que é para mim fazer como se eu fosse começar tudo de novo. Mesmo que, começar tudo de novo, como se eu tivesse sofrido um acidente no mesmo dia. Vai começar tudo de novo. Aí eles falaram, depois de 2 anos, vai fazer 3 anos no acidente. Mas por que depois de 2 anos que eles podiam? Depois de 2 anos que eles iam me aposentar, que eles falaram. Aí só que eles fizeram foi cortar. Aí tá aí, eu tô com esse Mas papel. quem falou isso? A empresa? Lá no Você trabalha INSS, no no INSS? INSS. O INSS falou pra você? E não te deram mais nenhum retorno depois Não. do corte do benefício? Não, eu tô com um papel aí, eu tenho que ir até lá, que é pra me dar o endereço daqui, por causa que tava no outro endereço. Quanto mês faz que tu recebe? Mas tu conseguiu receber alguma coisa ou tu nunca recebeu? Não, já recebi. Tu recebeu? Eu passei quase 2 anos recebendo. Ah, Só que cortaram agora. Cortaram entendi. em outubro do ano 2016. Aí no caso você vai ter que fazer uma nova perícia, Isso, pra laudo começar médico. tudo de novo. Ele falava que vai ter que começar Tu tudo, encontra processo, dificuldade para questão de perícia, demora? Muito. Complicado. E você não foi mais atrás? Por quê? Fui. Eu tô com papel aí, eu tenho o meu retorno pra mim ir agora. Falta só ele retornar. Segunda-feira. Já vai Segunda-feira agora retornar, pra então me você retornar. vai novamente, Pra me ir no INSS pra eles começarem. Mas agora tá só florando. Então você recebe só esse benefício, não recebe BPC, Bolsa Família. Tua família tá no cadastro único? Já foram no CRAS alguma vez? Não, né? E nunca recebeu também nenhuma visita, né? Então você não foi atendido no CRAS também? Não foi lá? Nenhum equipamento, na verdade, da assistência, né? Observa-se que, historicamente, as pessoas com deficiência são penalizadas, dentre outros fatores, pela falta de informação da sociedade acerca de suas limitações e por falta de sensibilidade do poder público, que, em muitos casos, omite a sua responsabilidade e desampara quem tanto demanda os mínimos sociais, como foi visto no relato apresentado neste documentário. Percebemos o quanto as políticas públicas, em especial a assistência social, precisam avançar no Brasil para combater de fato as expressões da questão social e atingir os seus usuários, em sua grande maioria esquecidos e alvos das mais variadas formas de preconceito, pois uma grande parcela dos usuários não é atendido por esta importante política, o que não deixa de ser uma violação de direitos.